A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 11, versículo de número 21, que diz: A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Nessa passagem, onde nós vamos falar sobre a igreja em Antioquia, a palavra do Senhor ela diz que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz, no nosso devocional, que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja ela aceitou o testemunho de Pedro, de que as boas novas eram também para os gentios, o cristianismo teve uma expressiva aceitação nas regiões gentílicas. E um grande número de gentios se tornou cristão. Então, as sementes desse trabalho missionário foram semeadas depois da morte de Estevão, quando muitos judeus cristãos foram perseguidos e espalhados, indo estabelecer-se em cidades distantes, onde divulgaram as boas novas. Foi na Antioquia que o cristianismo ele alcançou um caráter de missão mundial. Foi onde os cristãos ativamente pregaram para os gentios que não adoravam a Deus. Filipe havia pregado em Samaria, mas o samaritano era em parte judeu. Pedro pregou para Cornélio, mas este já adorava a Deus. Os cristãos espalhados após a perseguição em Jerusalém haviam transmitido as boas novas, e outros judeus que moravam nas terras para onde fugiram. Mas a partir da pregação de Antioquia, os cristãos começaram a partilhar ativamente as boas novas com os gentios. Com exceção de Jerusalém, Antioquia da Síria foi a cidade que teve o papel mais importante do que qualquer outra para a igreja primitiva. Depois de Roma e Alexandria, Antioquia era a maior cidade do mundo romano. Lá a igreja gentílica foi fundada e os primeiros crentes foram chamados de cristãos. Paulo ele usou a cidade como base durante suas viagens missionárias. Antioquia era o centro da adoração para várias seitas pagãs, que promoviam a imoralidade sexual e outros males comuns às religiões pagãs. Era também um importante centro comercial, a rota para o mundo oriental. Antioquia era uma cidade-chave tanto para Roma como para a igreja primitiva. Nós vamos ver que foi lá que Barnabé deu um maravilhoso exemplo de como ajudar os novos cristãos. Ele demonstrou uma fé firme, ministrou alegremente, oferecendo generosidade e encorajamento, e ensinou aos novos convertidos lições adicionais a respeito de Deus. Lembre-se de Barnabé, quando vir novos cristãos, e pense em meio para ajudá-los a crescer na fé. Então, Barnabé, ele é aquele amigo que dá ânimo. Ele é aquele amigo, aquela pessoa que está ali e se preocupa com os novos convertidos. Se preocupa com aqueles que estão dando os primeiros passos. Então, Barnabé, ele é que até um tema do nosso encontro do crescimento e direção,
Nós temos ali essa frase: nós somos o amigo que dá ânimo, porque é importante hoje ter pessoas que se importem com os novos convertidos, que se importe com aqueles que estão dando os primeiros passos, que cuide, né? E muitas das vezes, né, muitos têm ficado abandonados, desesperados, parados, né, sem direção, entrega a vida para Cristo e não cresce na graça nem no conhecimento. Mas eu creio que esses devocionais que nós estamos falando, né, em várias séries sobre a palavra de Deus, eu creio que isso pode te ajudar a crescer na graça e crescer no conhecimento, né? Então, por isso que você deve estar sempre compartilhando com aqueles que são novos convertidos, com aqueles que estão com fome e sede, né, de ouvir a palavra. Se é você mesmo, né, que você permaneça sempre ouvindo a palavra do Senhor, porque não chega nem a 25 minutos, às vezes é 10, 15, não chega nem a 20. Então, um tempinho que nós tiramos para ouvir a palavra, ouvir sobre o que o Senhor, né, fez, naquilo que está nas palavras, o que os apóstolos fizeram, é importante. No versículo 26, a palavra do Senhor diz que um deles, chamado Ágapo, levantou-se, ou melhor, 26. Quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram, né, uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez, né? A nova igreja em Antioquia, né, era uma curiosa mistura de judeus que falavam grego ou aramaico e gentios. É significativo que este seja o primeiro lugar onde os crentes em Jesus foram chamados de cristãos, que significa aqueles que seguem a Cristo. Porque tudo o que tinha em comum era Cristo. Não se identificavam pela naturalidade, pela cultura, nem pelo idioma. O amor de Cristo, ele ultrapassa todas as fronteiras e une todas as pessoas. Então, mesmo sendo de cultura diferente, mesmo sendo de outra nacionalidade, mesmo falando outro idioma, o amor de Cristo, ele tem esse poder, né, de ultrapassar essas fronteiras, né, e une todos num só corpo, num só propósito, num só espírito, numa só ligação. E Barnabé e Saulo, eles vão permanecer em Antioquia durante um ano inteiro, ensinando os novos cristãos. Se, se em algum lugar onde você está, até servindo ao Senhor, não tem pessoas que te ensinem a palavra, mas que só fale de prosperidade, né, de outras coisas, menos te ensinar a respeito de Jesus, não te fala dos feitos de Cristo, daquilo que os apóstolos fizeram, tenha certeza que essa igreja é uma igreja deficiente, que está faltando, né, a parte do corpo. E a parte que falta, muitas das vezes, é Cristo. Porque se não fala de Cristo, se não fala do que é os ensinos do Senhor, e quando a gente fala de Cristo Jesus, nós falamos de renúncia. Nós somos confrontados, nós aprendemos a amar, né? Somos, né, convidados a viver como um cristão, como aquele que segue a Cristo, fazendo o que ele fez, né? Então, cuidado com os ensinos que tiram Cristo, que não é cristocêntrico, com a palavra que está sendo pregada que não fala sobre Cristo Jesus. Eles poderiam ter ido a outra cidade, mas viram a importância do discipulado. Você já ajudou alguém a crer em Deus? Dedique seu tempo ensinando, encorajando tal pessoa. Você é um novo convertido? Lembre-se de que está apenas começando sua vida cristã. Sua fé precisa crescer e amadurecer por meio do ensino e do estudo consistente da Bíblia. Então, se é novo convertido,
crescer na graça e no conhecimento, você que mesmo que você esteja até tempo de crente, vá, né, deixe-se ser discipulado, né, vá para a escola bíblica dominical, estude a palavra, né, esse é o caminho, é o começo da vida cristã, é a trajetória que você vai, essa caminhada vai seguir e precisa da palavra de Deus. Nós vamos observar que naquela época existia, né, seitas, né, existia ali deuses pagãos, né, mas vamos ver também que naquela época nós vamos observar que teve um período de fome, né, existiu ali uma série, né, séria falta de alimento durante o reinado do imperador, né, do Romano Cláudio, né, em razão de uma seca que se estendeu por todo o Império Romano por muitos anos. É significativo que a igreja de Antioquia tenha ajudado a de Jerusalém. A igreja filha cresceu o bastante para poder ajudar aquela já estabelecida. Então, naquela fome que acontece ali naquela época, né, no Império Romano, que estava ali, né, o imperador Cláudio estava, né, diferente, nós vamos ver que houve fome, sim, que a igreja, que foi uma filha, que foi uma igreja que partiu de Jerusalém, ela é uma igreja, que é a igreja de Antioquia, ela vai ajudar a igreja mãe. Ela vai ajudar com alimentos, vai ser generosa. Então, os cristãos de Antioquia estavam motivados a ajudar generosamente os de Jerusalém, porque se importavam com as necessidades dos irmãos. Esta é a maneira de contribuir com alegria que a Bíblia ela recomenda lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Uma doação, né, relutante reflete uma falta de preocupação com as pessoas. Foque sua atenção nos necessitados e será motivado a ofertar. Então, essa igreja era uma igreja generosa. Era uma igreja que, além de estar ali ouvindo a palavra, eles estavam vivendo a palavra. Não tem uma pessoa que não seja generosa, né, principalmente para a obra de Deus, com o necessitado, que não receba ainda nessa vida bênção sem medida. Então, que você possa também olhar como ouviu sobre essa igreja de Antioquia, uma igreja que pregava a palavra, uma igreja que o Espírito Santo de Deus operava, uma igreja que tinha ali gentios, gregos, judeus, né? E o Espírito Santo operava naquele lugar. O Espírito Santo ia acrescentando cada dia mais e mais. E ali tinha homens como Barnabé, o amigo que dá ânimo. Tinha homem como Paulo, né? que Barnabé, que andou com Barnabé. Então, que nós possamos também olhar que a nossa generosidade, a generosidade não só individual, mas a generosidade de uma igreja, olhando a necessidade da outra, faz com que ela prospere, faz com que ela seja abençoada, faz com que ela viva realmente as bênçãos do Senhor, recebam as bênçãos do Senhor. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração, que você medite não só nesse episódio, não só nesse devocional do dia de hoje, mas volte nos outros. Deus tem falado poderosamente, né? Deus tem falado de uma forma tão especial que se nós dermos ouvido a essa palavra, nós vamos viver, vamos estar recebendo as bênçãos do Senhor, ela vai nos alcançar. Então que você nesse dia fique com essa palavra e que Deus te abençoe.